Próximo domingo, dia 23 de outubro, vai ser comemorado o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. E a gente foi até a base aérea de Natal para um desafio extremo num caça que chega a quase 600 km por hora. Karina Oliani de novela, né? Que coragem, vai encarar menina, hein? Um voo de acrobacias com pilotos experientes em manobras radicais. É mais um episódio do quadro Aventuras Urbanas. Um avião de guerra que pode atingir 593 km por hora. Capaz de carregar bombas, foguetes e 2 metralhadoras. Mas que esconde um perigo silencioso dentro da própria cabine. Uma pressão de até 7 vezes a força da gravidade. O caça A-29 Super Tucano, um turbo-hélice de ataque leve e treinamento produzido aqui no Brasil pela Embraer, faz manobras que aumentam a força da gravidade sobre os pilotos. Eles suportam até 7 vezes o peso do próprio corpo. Karina Oliani quer ser capaz disso. Mas será que ela vai conseguir? Natal, capital do Rio Grande do Norte. É o município brasileiro mais próximo da Europa e da África e por isso tem destaque na história da Força Aérea Brasileira. Os franceses começaram a descobrir aqui o campo de Parnamirim, como era chamado carinhosamente naquela época, e já começaram a operar aqui os seus primeiros aviões a partir de 1927. Na época da Segunda Guerra Mundial, o campo de Parnamirim, como era chamada a base aérea de Natal, serviu de aeródromo para os Estados Unidos. Dali, os americanos enviavam aviões para combater Hitler e Mussolini em batalhas na Europa. O local ficou conhecido como o Trampolim da Vitória. Após a Segunda Guerra, se tornou o berço dos pilotos de caças da FAB. Não só pela formação dos pilotos de caça, mas a responsável pelo serviço de defesa aérea 24 horas dos céus aqui do nosso Nordeste. São esses pilotos que vão treinar a Karina. E não são poucos os testes antes de entrar em um caça. Se for reprovada em qualquer um deles, ela não poderá voar. O piloto de caça tem um treinamento muito específico e em toda a sua formação ele lida com as pressões da missão, com as exigências específicas da aviação de caça. Antes de tudo, ela vai testar suas habilidades em um tipo de videogame, um simulador de voo que serve de treino antes de sair do chão. O cockpit do A-29, a nossa nacelle, ela é totalmente fidedigna à aeronave. Os mesmos botões, as mesmas telas, o mesmo manche, tudo é exatamente igual à aeronave. A gente treina procedimentos de emergência aqui no simulador para que, quando eles aconteçam na vida real, nós estejamos preparados para solucionar esse tipo de problema. Mas quando a Karina senta no cockpit, o desempenho não é dos melhores. São muitos botões, muitas informações que devem ser processadas em poucos segundos. O rosto concentrado, as mãos firmes no manche, nada disso adianta. Foi a primeira vez que eu estava num simulador de avião. Foi engraçado, catastrófico. Ainda bem que foi um simulador. Quem quer dar uma voltinha comigo? Hora dos testes fisiológicos. Primeiro, o assento ejetável. Esse é o principal procedimento para sobrevivência quando há um problema durante o voo. O assento ejetável serve para os pilotos que fazem aviação de caça aprenderem o correto posicionamento em caso de uma ejeção real, para que não haja nenhuma fratura, nenhuma lesão na coluna vertebral. Nesse teste, Karina terá que suportar 6,5 vezes a força da gravidade. Ao seu comando. Só para você ter uma ideia, pilotos de Fórmula 1 suportam até 4G durante as corridas. Você perde até a respiração, né? A hora que você está numa curva de alta velocidade, com uma força G tão grande. E imagina isso repetindo curva por curva, freada a freada, a cada aceleração. Tudo isso você tem que compensar o corpo.
Eu fiz tudo certo, tentei manter minha coluna, pescoço para trás, assim, a coluna bem esticada, e mesmo assim a pressão é enorme. E é uma aceleração muito intensa para um curto período. A cadeira de Barani foi criada para testar a desorientação espacial. Com a rotação, os pilotos acabam perdendo a noção de velocidade e posição. Isso pode acontecer durante um voo e, por isso, os pilotos devem confiar nos instrumentos de orientação da aeronave. Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, tá? Existem outros que já estão mais condicionados por conta da atividade que exercem, mas o fisiológico normal é todos desorientados. Eu não consigo. Tudo bem. Tem que se olhar, tá? Não, respira fundo. Calma. Eu tô caindo. Calma, não, pode deixar que a gente tá segurando, tá? Eu só tô caindo. Tá, não se preocupa não. Simplesmente eu não conseguia me mexer. Eu entendi, eu estava consciente, eu entendi o que ele estava pedindo, eu só não tinha como fazer porque eu não estava em condição de me orientar. Agora, o pior dos testes. A câmara hipobárica é a etapa que mais exige do corpo. Aqui os pilotos são expostos à falta de oxigênio em grandes altitudes. Nessa simulação de altitude, há uma interrupção do fornecimento do oxigênio e a pessoa fica com uma baixa oxigenação sanguínea cerebral. Karina é exposta a 28 mil pés, o equivalente a mais de 8.500 metros de altitude. Sem a máscara, ela suporta 44 segundos até a hipóxia, que é a falta de oxigenação. E a hora que você tira a máscara de oxigênio, você tem poucos segundos de consciência, mas poucos mesmo. E você já começa a ficar assim... Fora do Brasil, as forças aéreas de outros países ainda usam uma centrífuga para testar os pilotos. Aqui eles são expostos a até 9G, ou seja, 9 vezes a força da gravidade. O rosto deforma, a consciência vai sendo perdida, até que... You alright, sir? You okay, sir? Depois de todos os testes, Karina está liberada para voar. Eu tenho grandes probabilidades de passar mal, vou tentar tirar minha cabeça disso, mas com aquela máscara, o primeiro voo e logo num voo de ataque de acrobacia aérea, a chance é grande. Ela fará um voo do curso de formação dos pilotos de caça, um treinamento normal para recrutas do esquadrão. Serão 4 aeronaves voando lado a lado e fazendo manobras de ataque. Nós pegamos jovens pilotos, inexperientes, e ao final de um longo ano, transformamos todos eles em pilotos de caça. A gente realmente faz com que o avião vá até o limite do ser humano, que mesmo com os trajes anti-G, ficam em torno de 5, 6G constantemente. É muita emoção. Eu nem decolei, meu coração já tá batendo forte. Se me falassem assim, olha, você pode voar qualquer coisa que fica aqui dentro da estratosfera, qualquer uma, seria o caso. Sentada no cockpit do Super Tucano, Karina parece não acreditar que o sonho vai se tornar realidade. Mas ela precisa controlar a ansiedade, precisa se preparar para fazer parte de uma missão militar. Hora de fechar o canopy, a bolha que sela o cockpit do caça. Hora também de posicionar a máscara de oxigênio e o visor. Hora de repassar todos os procedimentos na cabeça. Troca de trofos, está autorizado a alinhar e decolar no meio da esquerda, vento 170 graus, 109. E aí eu ouvi o piloto da minha aeronave assim, 3, 2, 1, e a hora que dá o torque você vai para trás assim.
com 99, a gente roda avião, já tô decolando. Aí recolhe o trem. Primeiro um voo panorâmico, a chance de ver Natal por cima. Mas Karina não veio passear. Ela quer viver a experiência de um piloto de caça. E as manobras começam. Primeiro, são curvas bem fechadas. Para um lado, para o outro. E aí começa as forças G. A primeira curva, você pega umas 3 forças G. Já é bem desconfortável, você já está bem pesado o pescoço, assim, você não consegue voltar ele para o lugar e tal. Depois vem os barris, que são os movimentos em parafuso. A precisão, eles encostam praticamente as asas. 4 aviões e todos fazendo as coisas mais loucas. A distância entre os caças é tão pequena que os pilotos e os copilotos conseguem se comunicar visualmente. À medida que as manobras vão aumentando, a força da gravidade também vai pesando. E as reações da Karina começam a ficar comprometidas. Quando ele terminou, eu chamei ali no rádio e falei: comandante, por favor, dá um reto nivelado porque eu preciso vomitar. E não foi apenas uma vez, foram 3. Às vezes que a Karina passou mal, é comum. Às vezes uns próprios estagiários passam mal, então é comum às vezes a gente tirar um pouquinho, aliviar um pouquinho a puxada, para o próprio estagiário se recuperar e aí depois sentar a mão de novo. Liberada para ficar sem máscara e visor, a Karina tenta se recuperar. Mas a notícia vinda do comandante não é das melhores. Ele falou: ó, segura aí, 5G e meio, estamos indo para o 6G. E nisso o avião já começa uma turbulência, assim, você vê que o próprio avião tá chegando no limite dele e eu já estava passando do meu limite. Com as manobras aumentando, a gravidade também aumenta. E a Karina começa a praticar um exercício para manter o sangue no cérebro. 5G e meio, 5.7, estava batendo no 6, eu já parei de escutar. Naquele momento eu só estava focada em fazer a carpinha, fazer a pressão que eu sei que eu tenho que fazer aqui intra-abdominal, intratorácica, para mandar o sangue para a cabeça. Porque o negócio estava ficando tão pesado, tão pesado. Durante as manobras, o rosto de Karina se deforma. A pele parece perder a firmeza, os olhos ficam pesados e a boca também parece mole. O meu rosto estava completamente deformado. A coluna, você sente que está sendo amassada que nem uma latinha de refrigerante. Esgotada fisicamente, a Karina recebe a notícia que estão retornando à base. Mas o cansaço físico não é maior que a alegria de ter concluído um sonho de infância. É lindo. Dá pra ver aquele mar, vários degradês de azul, um mar maravilhoso. E aí você já não sabe mais pra onde tá o mar, pra onde tá o céu, é tudo azul. De repente, a hora que o G passa, você entende o que tá acontecendo de novo. No chão firme, a Karina se torna mais uma entre o esquadrão de pilotos de caça. Mais uma entre os defensores dos céus do Brasil. Por agora, imagina fazer isso sabendo que você pode ter um outro caça tentando atirar um míssil em você. É importante ter a soberania do espaço aéreo para garantir a segurança de quem está no chão. Dá para ver que isso daqui não é uma profissão para eles. Isso daqui é a vida deles. Isso daqui é uma paixão. Uma paixão, uma profissão dedicada ao ar. Uma vida dedicada ao Brasil.